Olá, eu sou a professora Bianca Pantoja e é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje no Cinep para falar um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado Casulo TEA. Eu vou fazer nesse momento minha audiodescrição. Bom, eu sou uma mulher branca de cabelos encaracolados, cacheados, tons castanhos com algumas nuances louras e algumas nuances brancas. Possuo olhos castanhos claros, utilizo óculos, estou usando uma camisa verde na cor verde e atrás de mim tem uma parede branca. Quem sou eu? Sou graduada em licenciatura, professora, pedagoga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em administração escolar também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em educação infantil também pela UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em coordenação e supervisão pela UNAMA, especialista em neuropsicopedagogia clínica institucional pela Faculdade Iguaçu, especialista em psicopedagogia pela Faculeste, mestra em educação, ciências e matemática pela UFPA, Universidade Federal do Pará, professora do ensino fundamental pela SEDUC, coordenadora pedagógica dos cursos de pós-graduação em Educação Especial e Educação Inclusiva, Neuropsicopedagogia, Psicopedagogia, Gestão Educacional, Análise do Comportamento Aplicada, ABA, Neurociências e Psicomotricidade Clínica Institucional na Faculdade Intercultural da Amazônia, FIAMA, aqui em Belém do Pará. Sou integrante também do grupo de pesquisa GPACEA e doutoranda do IENSI, do PPGDOC, aqui na Universidade Federal do Pará. Eu quero dizer que é um imenso prazer estar aqui com todos vocês e poder compartilhar um pouco desta minha experiência do mestrado. O aplicativo Software Casulo TEA, ele fez parte do programa do PPGDOC, do IENSI, na Universidade Federal do Pará, e fui orientada pelo professor Dr. Marcelo Marques de Araújo. Eu contei com alguns colaboradores, como o Vitor Fernandes, o Maurício Leonardo, o Luiz Felipe, a Ana Laura, que é intérprete de Libras, a professora Solange Ribeiro e Ellen Pinheiro. O encontro com a minha pesquisa ele ocorreu numa escola da Rede Federal de Ensino, aqui no estado do Pará, na cidade de Belém. O meu interesse na pesquisa ele surgiu enquanto eu atuava como professora mediadora de um aluno com TEA, nível de suporte 3, não verbal, e eu senti necessidade em buscar a questão de materiais adaptados que pudessem impactar significativamente esse meu aluno, que realmente eu percebia que tinham poucos recursos e materiais específicos para ele. A pesquisa ela se desenvolveu no ano de 2022, mas eu entrei em 2019 no mestrado. Né? E aí eu trago essa charge para poder compartilhar, que é algo que eu me identifico muito, né? Eu utilizei também na minha pesquisa, que era assim que eu me via naquele momento, né? Que caminho eu iria trilhar, quais eram os recursos que eu iria trabalhar, né? Como eu ia desenvolver essa educação de forma realmente inclusiva, né? Quais seriam os materiais que eu iria utilizar, né? Esses recursos didáticos, paradidáticos, enfim, uma gama de recursos que eu resolvi buscar. E com isso eu tomei conhecimento de algumas pesquisas, conhecimento também sobre alguns recursos específicos, né, para as pessoas com TEA e para pessoas com deficiência intelectual, que foi através da UNB, algumas pesquisas que eu fiz na internet e eu conheci esse recurso e esses materiais, que eu vou compartilhar com vocês mais um pouquinho à frente. Aqui, né, eu parti na minha pesquisa, né, como base também de Fernandes, que trata sobre a questão da dificuldade de aprendizagem e compartilho desse pensamento, dessa concepção da autora, no qual ela retrata que a dificuldade de aprendizagem ela deve ser analisada sob o prisma de todos os envolvidos nesse processo, né, considerando não apenas o meio escolar, mas também o meio familiar, o meio social em que a pessoa está inserida.
Então, a gente precisa trabalhar com a questão da parceria, da família, da escola, buscar envolver os demais profissionais também da educação que possam contribuir de fato para a perspectiva de conhecimento e de aprendizagem dos nossos alunos. O objetivo geral da pesquisa foi a criação do aplicativo e do software, né? Eu tive vários objetivos específicos, mas dentre eles eu fiz um recorte, dentre eles eu destaco a identificar as funções do aplicativo e do software Casulo-TEA por meio da observação, dos registros, do processo de ensino e aprendizagem no ensino de ciências em sala de aula regular, né? Isso era muito importante também. A base teórica da pesquisa foi Vygotsky, sobre o desenvolvimento da aprendizagem humana. Mantoan, Chiotti, Pleuc, Damasceno e Ferrari deram subsídio na questão da inclusão, e o Moll na perspectiva do ensino de ciências mais sistematizado, problematizado, o ensino de ciências vivo, que realmente seja significativo para as pessoas. O Vygotsky, nós tratamos a base da questão do conhecimento enquanto escala processual, trabalhamos e observamos com fatores internos e externos a nível de desenvolvimento. Também tivemos como base de suporte a zona de desenvolvimento proximal, a ZDP, na qual a gente compartilha do pensamento de Vygotsky, que traz que o ser humano é um ser social, capaz de se modificar e ser modificado através das interações com o meio ambiente, no qual o mesmo está inserido. E partindo desse princípio, nós também utilizamos mais alguns outros autores, como Purificação, Berchin, que o Berchin, ele nos deu todo o suporte da base da tecnologia assistiva. Aqui o Bey sobre a importância e o cuidado do uso da tecnologia, porque como normalmente as pessoas do espectro autista, elas já têm uma preferência, né, uma certa habilidade, né, às vezes tem um hiperfoco na questão do uso da tecnologia, nós temos que ter o cuidado com essas pessoas para que eles para que essa questão da tecnologia não seja algo só reforçador nesse sentido, né? Então, os momentos que ele possa, de fato, fazer uso da tecnologia sejam momentos prazerosos, momentos produtivos, para que, de fato, a criança aprenda, né? Como, por exemplo, a utilização de um software, de um aplicativo que ensine, né? Que trabalhe, que desenvolva, trabalhe com conteúdos, com conceitos, com vivências práticas, né? Vivências pedagógicas, que façam sentido com trabalhos contextualizados e que possam, de fato, ter um cunho acadêmico, educativo para essas pessoas com TEA. E isso que o Bey traz, que isso é a utilização, é o empoderamento do uso da tecnologia, que isso é a tecnologia assistiva, é promover essa questão da inclusão e da autonomia da pessoa, né, da potência do conhecimento. E Chassot e Moll sobre a questão do ensino de ciências, né? Pensando nisso, né, ao se criar e desenvolver o aplicativo e software Casulo-TEA, procurou-se integrá-lo com objetos do conhecimento de componentes curriculares. Então, visando o processo pedagógico integrador, do qual ele pudesse desencadear conexões com aprendizagens pré-existentes e outras que ele possa fazer links. Então, ele é um software de forma não linear, né, e tem a função de que as pessoas possam estar interagindo e transformando esse conhecimento e essas habilidades pré-existentes. Tecnologia assistiva é um termo muito utilizado para identificar um arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar essas habilidades funcionais, né, das pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida, inclusão e autonomia. E esse é um pensamento de Berchin, no qual a gente fundamentou também a pesquisa. Vasquez e Ferrari, eles trazem a questão, ressaltam muito o termo do autismo, né, e fazem uma construção, uma retrospectiva, né, do autismo, que ele era, na verdade, caracterizado, ele já existia, ele não é algo novo, né, e que ele já ocorria, só que ele era confundido com a psicose infantil. E eles trazem que são construções neurolinguísticas, vindas de diversas racionalidades e várias epistemologias.
E aí a gente tem a questão do TEA, o transtorno do espectro autista, que passou a ser adotada a partir de 2013, essa terminologia, que é o que a gente utilizou como base na pesquisa, na nova versão do Manual Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, o DSM-5, dos quais foram englobados os outros 4 diagnósticos para a TEA, que é o autismo, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno global do desenvolvimento, os transtornos, síndrome de Asperger e os transtornos sem outra significação, né? Pantoja 2022. Aqui eu destaco as experiências que eu tive com os softwares da UNB, né? Foram softwares assim que foram bastante significativos realmente para o meu aluno, que quando eu apresentei para ele eu percebi ali uma conexão, um interesse, o envolvimento dele. E, de fato, eu consegui ver, presenciar essa construção desse conhecimento, né? Eu conseguia perceber as sinapses que ele fazia, né? Os links que ele criava com conhecimentos prévios, e eu realmente acreditei que esse seria o caminho para conseguir chegar até ele, para conseguir desenvolver um excelente trabalho no qual, de fato, esse aluno pudesse construir gradativamente o seu conhecimento. E essas experiências foram muito significativas. Eu trabalhei com vídeos de compilar, que ensinavam várias palavras, estimulavam, cantavam música, apareciam objetos, enfim, vídeos muito interessantes. Além do projeto Participar da Universidade de Brasília, no qual tem o software Expressar, que trabalha as expressões faciais. Tem o Somar, que trabalha a questão social do uso da matemática no uso social, a vida cotidiana. O AVD, que é a questão do autocuidado, da higiene pessoal, vestiário e alimentação, que é a atividade de vida diária, que também trabalha essa questão das pessoas com deficiência. E o Perceber, que ele trabalha com a questão visual, questão de classificação, de empilhamento, que são trabalhos que a gente desenvolve muito com as pessoas com autismo. Então, esses jogos, né, esse software do projeto Participar da Universidade de Brasília, ele foi realmente a base, foi onde eu me inspirei, onde ao utilizar esses recursos eu pude perceber o quanto meu aluno conseguia se envolver, né, o quanto foi prazeroso para ele, não só para ele, como para a turma também, na qual ele estava inserida. E aí eu também pude inserir as crianças da turma do ensino regular, algumas atividades na qual eram desenvolvidas para ele especificamente. E com base no software, né, da UNB, todos esses softwares eu pude iniciar e desenvolver, foi na qual eu tive realmente a ideia, o start, de estar desenvolvendo e daí surgiu o aplicativo e software Casulo TEA. Né? E o meu foco sempre foi, dentro da pesquisa, o processo de ensino e aprendizagem das pessoas com TEA por meio da tecnologia assistiva. Essa foi a nossa logo inicial. E na logo inicial eu tive a preocupação em trazer as cores primárias, né, cores simples, fáceis. A questão do lacinho e com o próprio quebra-cabeça também tem uma questão simbólica, né? A questão do quanto a questão do TEA é complexa, né? Algo que a gente tem aí diversas pesquisas e a gente não para, tá o tempo todo se atualizando, continuamos buscando. E por isso a complexidade em relação à temática, e aí a gente fez uso do laço e do quebra-cabeça para trazer essa representatividade. A questão da cor azul é porque o TEA tem uma predominância, né? Não é algo determinado, mas tem uma predominância em relação ao sexo masculino. E aí a gente trouxe a questão da cor azul para poder delimitar essa temática também, né? Essa característica do transtorno. Então, até a qualificação, eu utilizei aquela primeira logo e posteriormente, após a banca, após o amadurecimento da pesquisa, nós já criamos um novo design e aí, tanto para a interface do software, do aplicativo, quanto também para a logo. E aí repaginamos a logo e a logo vem com mais características, vem uma logo muito mais bem definida, vem a logo com a borboleta e a gente mantém a questão da cor azul, tanto no fundo quanto na borboleta. A gente também coloca a questão do quebra-cabeça para trazer novamente essa questão
da complexidade da temática, né, que não é algo fácil, é algo muito complexo, algo muito específico e que a gente permanece sempre em busca de maiores informações, muitas pesquisas no campo, assim como também o próprio casulo, né, que ele também vem trazer essa questão do tempo, né, de maturação da pessoa com TEA, do tempo dela, né, do respeito às características individuais de todas as pessoas. O TEA, a gente não pode classificar as pessoas em várias caixinhas, nós temos que ter o respeito pela singularidade, a particularidade de cada indivíduo, né, não só no TEA, não só dentro do espectro como fora. E aí a gente trouxe essa questão do casulo para delimitar esse tempo de cada um e o tempo de florescer, né, que ele mesmo possa, ao se desenvolver, poder trilhar seu caminho da melhor forma, sair do casulo e alçar, virar uma borboleta, né, passar pelo processo da transformação e poder alçar novos voos. Então, essa é a nossa proposta com essa nossa logo, foi tudo realmente pensado com muito carinho para que a gente pudesse desenvolver um produto, né, de qualidade dentro de acordo com aquilo que a gente realmente buscava oferecer. Essa foi a minha proposta do mestrado. E o Casulo TEA é destinado ao ensino de ciências, né, trabalhos, conteúdos, objetos do conhecimento do corpo humano, que também partiu da questão dos meus alunos, e não só do aluno principal com TEA, quanto também da turma de ensino regular, que às vezes é normal, as crianças acabam, por vezes, tendo alguma dificuldade, né, em relação à questão da higiene ali, um cuidado maior com a saúde, e o Casulo vem trabalhar exatamente essa temática, que é algo muito pertinente nessa faixa etária das crianças. Depois eu também consegui introduzir mais 2 alunos, né, também com TEA e cada um de um nível de suporte de ensino diferente. Então, esse foi meu público-alvo, né? O Casulo ele se destina às pessoas com TEA, mas ele pode ser utilizado tanto por pessoas típicas quanto neurotípicas, né? Típicos e atípicos. Não precisa necessariamente estar dentro do espectro para utilizar. Tanto é que as outras crianças também faziam uso, né, recorrente, também testaram, jogaram, mas especificamente o recorte da pesquisa foi voltado para os alunos com TEA. Os 3 alunos de cada um de um nível diferente de suporte. A classificação é livre, não tem uma classificação específica. O processo de validação, ele ocorreu não só com as crianças, como também com os professores do ensino de ciências, né? Porque a minha formação é pedagogia. Então, eu também ouvi os professores de ciências do 6º, do 7º e do 8º ano, que poderiam ali, dentro da proposta, também compartilhar seus conhecimentos e contribuir para a pesquisa. Então, foram 9 professores de ciências dos anos finais, uma psicopedagoga que acompanhava os alunos da sala de recurso e da sala multifuncional, sala de recursos, e os 3 alunos com TEA, do 6º, do 7º e do 8º ano. Aqui eu trago um pensamento, né, para vocês, meu, do qual eu compartilho, que cada pessoa pode ter uma forma diferente para aprender, cada um dependendo da forma como reage aos estímulos da aprendizagem, né, assim como também pode apresentar formas surpreendentes para superar os diferentes obstáculos que surgem em seu cotidiano na escola. E nós também compartilhamos, né, no decorrer da pesquisa, da pirâmide de Glasser, do qual ele fala que 85% da forma das pessoas aprenderem é ensinando. E isso é algo muito significativo, é algo realmente que me toca muito enquanto pesquisadora, enquanto professora, né? Porque reforça ainda mais a minha profissão, que é o ato de educar, de ensinar, e o quanto a gente aprende ao ensinar o outro, né? De acordo com esse autor, 85%. E aí ele destaca outras formas também, 30% demonstrando, 50% discutindo em grupo, 75% praticando. Daí a importância do software ter esse cunho educativo e interativo, para que as crianças com TEA de fato possam aprender da melhor forma possível, da forma mais significativa.
Bom, os resultados da pesquisa, né, foram demonstrados com os professores de ciências sobre a questão da viabilidade, da importância, né, da utilização do software e do aplicativo, né, lembrando que o software ele roda no sistema de computador e o aplicativo no celular. E 100% dos pesquisados concordaram e atribuíram que o casulo TEA tem sim uma grande viabilidade e tem sim uma grande importância. Isso foi um fato muito significativo, né, bastante importante. No software, no aplicativo, né, no software a gente conseguimos desenvolver mais argumentos, mais suporte, né, porque tem a questão visual, tem a questão auditiva e tem intérprete de Libras no software. No aplicativo não foi possível fazer por conta da tela, tivemos algumas limitações, mas a gente consegue colocar também os ícones e trabalhamos com alguns reforçadores, né? Então eu trago a questão do reforçador positivo, quando a criança erra, porque ela também precisa passar pelo processo de frustração, faz parte, mas ela não pode desistir, ela sempre deve ser estimulada a continuar tentando. Então tem essa questão dos reforçadores, né? E quando o aluno responde corretamente as perguntas ao final da apresentação, dos conteúdos, ele recebe um muito bem, você acertou. E quando ele erra, ele recebe um estímulo que ainda não foi dessa vez, continue tentando. E na busca do rompimento por todas essas barreiras, né, impostas pela sociedade, às pessoas, aos indivíduos com os transtornos físicos ou cognitivos, o homem começou cada vez mais a buscar essa questão da tecnologia. E daí a gente vê a importância dos recursos didáticos e tecnológicos, quando bem utilizados, né? Salvado todas as grandes proporções, ou seja, com cuidado do uso de tela, a gente consegue perceber, visualizar, fica muito nítido a importância desses recursos para as pessoas com TEA. O público-alvo que validou a pesquisa foram os alunos do 6º, 7º e 8º anos, 3 alunos, né? A metodologia foi a investigação, que tratou-se de uma pesquisa de cunho qualitativa, né? Um estudo de caso de cunho exploratório, ancorado em Minonho, Sanches e Wynne. Na verdade, eu estava mais preocupada com a questão do processo, né, da qual eu estava acompanhando, do que meramente pelo resultado. Né? Para mim, o resultado ele era importante, mas o processo, com certeza, os registros que eu fazia ao longo do processo, no diário de campo, na questão das filmagens, na questão dos registros fotográficos, nas análises que eu fazia, nas observações, não só minha, quanto nos questionários que eu passei para os professores e para a psicopedagoga, eles me deram muito respaldo. Então, o foco não estava apenas no resultado final, mas sim em todo esse processo dos alunos durante a pesquisa. O software trabalha cuidados com a higiene, a saúde do corpo humano, a importância e a função dos órgãos, dos sentidos, as partes do corpo humano. Então, trabalho muito com a dualidade, o grande e o pequeno, qual era o maior osso do corpo humano, qual é o menor, onde fica o menor osso do corpo humano. Então, sempre trazendo muitas curiosidades para estimular, para incentivar, trazendo as diferenças, né, que nós temos, tem questões também que a gente trabalha, das diferenças físicas, da pluralidade, das deficiências, os conceitos matemáticos, então trabalha a coordenação motora, a lateralidade, pé direito, pé esquerdo, diversidade das cores, do tamanho, então trabalha grande, pequeno, maior, menor, trabalha diferenças, características pessoais, então trabalha a questão racial, enfim, a gente traz de forma interdisciplinar vários conceitos para poder trabalhar essa questão do respeito às diferenças e da pluralidade. Então, trabalha cabelo encaracolado, cabelo liso, olhos verdes, olhos pretos, a cor, trabalha várias questões, sempre trazendo essa questão das diferenças. Também nós trabalhamos com a questão baseada nas evidências científicas, né? E fizemos uso recorrente de várias estratégias de ensino também. Também trabalhamos um pouco essa questão da terminologia, né? Mas eu vou até passar porque eu já me adiantei, acabei tratando um pouquinho já disso lá na frente. E o aplicativo e o software são compostos por 4 fases, né? A fase do esqueleto, a fase dos sentidos, o corpo humano, higiene,
porém, nós não trabalhamos de forma linear. Aparecem as 4 janelas e o aluno vai escolher. Ele pode começar da primeira, da última, não precisa seguir uma sequência. Os dados da pesquisa, né? 100% dos participantes da pesquisa afirmaram que tanto o aplicativo quanto o software eram viáveis e tinham potencial para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem dos alunos com TEA. Em relação à qualidade do produto, 10% considerou bom, 30% adequado e 60% excelente. Né? Esse foi o resultado final da nossa pesquisa e com certeza foi algo muito prazeroso, né? Poder saber que a gente está propondo algo que pode contribuir de fato, fazer a diferença ali no conhecimento de alguém. Né? Aqui eu trago para compartilhar com vocês momento de validação, do processo de validação. Né? Aqui ainda tem uma fase aí na parte também da pandemia, então eu ainda estou utilizando máscara, né? E a gente tem aí nas fotos tanto o aplicativo quanto o software. Então, nas fotos que eu estou com o celular junto com os alunos, é o aplicativo. E na parte que eu estou com o computador, é o software. Aqui também eu trouxe algumas fases para poder compartilhar as interfaces aqui do software, né? Para vocês poderem conhecer um pouquinho. Aqui a gente tem, né? A gente começa aqui, ó, com uma boneca, né? Tem um rosto, né? Uma pessoa negra, para também trazer essa questão da representatividade, das diferenças. E aí a gente tem ali um deficiente visual também, com óculos, com bengala, né? Na outra fase. Aí a gente já tem ali a outra fase, a gente tem alguns objetos, né? São ícones simples que os alunos utilizam para questão como para higiene pessoal, como fio dental, escova de dente, são coisas bem básicas que eles fazem uso recorrente, que inclusive o professor ele pode também trabalhar com objeto concreto, né, antes de vir para o software ou vice-versa, ele pode também utilizar o software e depois pedir que a criança identifique no objeto concreto também. Enfim, nós podemos fazer uso de várias estratégias, várias metodologias, né, para poder facilitar, mediar ainda mais esse processo das pessoas com TEA. Então, aqui nós temos começar, é só clicar, começa o jogo. Desculpa. Temos também os créditos, que aí aparece a equipe, temos o sair, então o aluno fica à disposição. Ele é muito intuitivo, é um jogo muito fácil também, bastante intuitivo. Né? Aqui nós temos as 4 fases, como eu havia falado, né? Fase do esqueleto, sentido, as janelas aparecem. No fundo da tela nós temos aí o quebra-cabeça, nós temos um fundo azul, remetendo também àquela minha fala. Todo o design do jogo ele tem um contexto, né? Ele tem uma finalidade, né? O quebra-cabeça, a cor azul, as cores primárias. E a questão da representatividade, então a gente tem aqui um deficiente visual, a gente tem uma pessoa negra, uma pessoa branca, para poder trazer toda essa questão do respeito às diferenças. E aqui nós temos mais algumas outras fases, né? Nós temos setas que ficam piscando, para poder também ajudar, é bastante intuitivo. Aqui são os recursos que a gente utiliza, o recurso facilitador, né, o reforçador positivo. Então, quando o aluno acerta, tem a cor verde, o polegar. Muito bem, você acertou! E quando ele erra, fica vermelhinho com o polegar para baixo. Ainda não foi dessa vez, continue tentando. Aqui também tem mais 2 reforçadores e aqui é muito interessante essa foto, a gente vê eles com o dedinho ali, clicando, né? E essa foto de baixo, ela representa o nosso aluno não verbal. E aí, nesse caso, ele precisava de uma interação por parte da profissional, no caso eu ou a própria mediadora, facilitadora, né, do aluno, no qual, na impossibilidade, se ele não dominar, né, a tecnologia como o mouse, para que ele movimentasse ali, ele não estava tão ambientado ainda com isso, para que ele movimentasse, ele poderia, a gente solicitou que ele apontasse com o dedo e aí ele respondesse ao que estava sendo perguntado. Então, ele ouvia, né, o que estava sendo perguntado pelo próprio software e ele ia com o dedo e dava a resposta. Então, por isso que a gente vê ele com o dedinho aí buscando, mostrando na setinha. Já na foto de cima, não. A gente tem um aluno
verbal, um aluno que já domina o uso da tecnologia, ele mesmo está passando ali com o dedo no computador, ele mesmo está desenvolvendo aí o trabalho dele. Nessas outras duas fotos, nós também temos dois alunos, né, com TEA, que também estão no processo de validação e eles mesmos já fazem uso da ferramenta, já dominam tanto o software quanto o aplicativo e eles mesmos estão manuseando o computador e o celular. Então é isso. Esse é o aplicativo e o software Casulo TEA. Eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos. Faço o convite que conheçam, que possam baixar tanto o aplicativo quanto o software. Eles estão no portal do Educapes, na plataforma Educapes. E também nós temos o aplicativo, ele pode ser baixado, tá? No celular, na loja. E o software, nós temos um Instagram específico, que é aplicativo e software Casulo TEA, que também temos lá disponível para que vocês possam estar baixando. Então, desde já, fica aqui o meu muito obrigada em nome da Faculdade Intercultural da Amazônia, da FIAMA, em nome da Universidade Federal do Pará. E faço o convite para vocês que possam baixar e conhecer o aplicativo e software Casulo TEA. É um prazer. Muito obrigada a todos. Qualquer coisa estarei aqui disponível para a gente poder trocar, enfim, tirar dúvidas, estarei à disposição no chat. Muito obrigada.